Boa noite. Pai esteja convosco, amém? Oh, Jesus. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor. Números 13. Números 13, versículo a partir do 25. A partir do versículo 25. Tô meio perdida aqui, gente, hoje. Tenham paciência comigo. Amém? Então, 25 tá assim. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os malequitas. Os malequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jabuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeiro do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Deus, mais uma vez, obrigada pela tua palavra. Deus, mais uma vez te agradecemos por este momento. Deus, mais uma vez estamos aqui pela tua misericórdia e mais uma vez, Senhor, que o Senhor esteja sobre nossas vidas e continue conosco, Pai. Deus, abre nossos ouvidos espirituais para a tua palavra, Deus. Nós estamos aqui por ti, Pai. Toda opressão, Pai, tudo, Pai, que não é de ti neste lugar, já está por terra em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Já tem dias que Deus me deu essa palavra e quando eu vi que era eu que ia pregar hoje, né? Daí eu falei para Deus, Deus me deu uma palavra. E eu tava assim. Opa!
Glória a Deus. Opa! Agora deu. Gente, esse povo, quando não é o microfone comigo, é outra coisa, né? Misericórdia. A gente já está aqui pela fé. E daí acontece umas coisas dessas, nós quer enfiar embaixo da cadeira já. Mas assim, gente, tá aí, né? A gente leu a palavra em nome de Jesus. Não sei o que você está passando, não sei o que você veio buscar hoje, mas como disse ali Josué, Caleb, né? E que nós subamos e de certo venceremos. Você crê nisso? Não importa o que você passa, ou que esteja passando, você crê que você vai vencer? Então é certo que teremos vitória em nome de Jesus. Não importa o deserto, eu estarei com vocês, é o que o Senhor diz, até a consumação do século. É o que a palavra dele diz para nós. E nós estamos aqui hoje por isso. Nós estamos aqui por essa palavra. Então, Deus, ele falou com Moisés ali no versículo 1, ele falou com Moisés e deu essa ordem para Moisés. Então, qual era a missão? Espiar a terra. Deus é um Deus de detalhes. Deus não coloca a gente em qualquer lugar. Deus não coloca nós assim, no meio ali, em tiroteio de cego, né, como diz o povo. Deus é Deus de detalhes. Ele nos coloca porque Ele vai nos dar vitória. Ele vai fazer com que nós vencemos. Então, quando Deus fala ali com Moisés, escolhe 12 espias de cada tribo. Tudo foi Deus que mostrou para Moisés. Deus mostra o caminho, ele fala como que é para percorrer a terra, se a terra é fértil, se a terra é boa, como eram os habitantes, como eram os frutos dessa terra, se havia árvores, as cidades em volta, como que era. Então, foi ali, Deus fez um detalhe ali, foi uma missão militar que Deus fez. Quem serviu o exército aí sabe. Então, Deus fez ali uma missão militar para esses 12 espias. Aí vem o relatos. Que relato foi esse? O que nós estamos relatando por aí? O que nós estamos fazendo por aí? 40 dias eles espiaram a terra, contaram tudo que havia na terra e ainda trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens. Imagina o tamanho desse cacho de uva. Imagina. Tão grande que era. Trouxeram também romãs e figos. Tá tudo aqui, tá, gente? Depois vocês podem dar uma lida em casa. Em nome de Jesus, vocês leiam, tá? Então, a terra tinha leite e mel com fartura. Podia sustentar todos eles. Essa era a terra que Deus tinha prometido para eles, era uma promessa. Mas os 10 espias começaram a falar dos gigantes. Eles olharam para a dificuldade, problemas, enquanto Caleb e Josué viram possibilidade. Então, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho por tudo que acontece comigo, eu estou olhando para os problemas, muitas vezes. Eu não estou olhando para essa possibilidade que Deus está me mostrando ali, que Deus está falando comigo. Eu fico olhando para as dificuldades, os problemas, os conflitos. Eu fico olhando. Aí nada tá bom. Fico ali, só cuidando. Então, os 10 estavam errados, que ali havia dificuldades também? Não, eles estavam certos. Eles estavam certos que lá nessa terra havia tudo isso, gigante. Mas o que eles não olharam foi para o Deus que enviou eles. Para esse Deus que tinha uma promessa. Então, onde estão os seus olhos? Onde estão os nossos olhos? Então, mude nossa visão em nome de Jesus. Nós precisamos mudar essa visão. Nós não podemos ficar sempre olhando para as mesmas coisas. Então, esse povo aqui, né, é um retrato meu e seu.
Porque muitas vezes nós inclinamos para o mal. Nós inclinamos em fazer aquilo que eu quero fazer, que eu tenho vontade, o que está aqui no meu coração. Mas o que é que está no coração de Deus? O que é que Deus tem para mim? Então, todos nós somos tentados a olhar para o gigante. A tendência do ser humano é tirar os olhos do foco, que os obstáculos, né, que está na nossa frente. O que está na tua frente? O que está cercando você? O que está rodeando você? Então, eles tiveram toda essa possibilidade de estar ali, ver a terra, mas vieram com uma palavra de derrota. Uma palavra de não vamos conseguir. Nós não vamos passar por isso ali, que nós vamos perder. Os frutos que eles trouxeram e que Moisés pediu para eles trazer o fruto. Moisés falou, tragam fruto. Mas esse fruto que eles trouxeram foi para fortalecer a fé daquela congregação. Então, quantos milagres acontecem no nosso meio e a gente não vê? Quantos? Quantos milagres você já viu? Quantos milagres já aconteceu aqui nesta casa de oração e a gente não viu? E a gente não enxergou? Porque a minha visão estava lá no meu problema, o meu foco estava lá na minha dificuldade, o meu foco não estava em Deus, não estava no que Deus estava fazendo. Então, Deus faz nós vermos a possibilidade, enquanto o mundo mostra para nós a dificuldade. É isso que ele faz. Então, o propósito de Deus espiar os 12 espias não era para que eles olhassem a dificuldade e nem os problemas. Mas nós também, como eu já falei, não vamos ignorar isso. Gente, nós passamos por várias e várias coisas. É dinheiro, falta de dinheiro. É o cartão de crédito que não dá. Eu gasto além do que eu ganho. É pessoas que nos confrontam. É pessoas que nos constrangem. É no trabalho, é na faculdade, é na escola. Existe tudo isso? Existe. Então, nós não vamos ignorar o que os espias falaram. Mas eles também, né, eles poderiam superar todas essas esperanças aí, porque estava em Deus o ganho deles, a vitória deles estava em Deus. Então, eu não vou superar porque eu fico olhando. Eu estou só olhando, eu estou só cuidando, eu estou só observando. Então, Deus já tinha visto a terra todas, mas eles estavam, Deus já tinha visto, quando Deus pediu para Moisés falar para eles irem lá e cuidar da terra, espiar a terra, Deus já tinha visto a terra. Deus já tinha visto o que acontecia, o que tinha lá, como que era essa terra. Por isso que Deus fez essa promessa de dar essa terra para eles, que é a terra da promessa, que é a terra prometida que Deus estava dando para eles. E Deus tinha falado isso quando eles saíram do Egito. Deus tinha falado para eles: vou enviar vocês para a terra prometida que eu estou prometendo, que é Canaã. E hoje Deus nos faz uma promessa, mas essa promessa tem que vir amanhã. É ou não é que a gente pensa assim? Eu não quero esperar 1 ano. Não quero esperar 2 anos. Eu já falei para vocês aqui uma vez, para quem já viu pregar outras vezes, que a minha bênção demorou 9 anos. E eu venci. Mas Deus fez com que eu vencesse. Deus mostrou para mim que eu tinha que esperar, que era no tempo dele. Então, o que nós podemos fazer, e que Deus fez tudo aquilo ali, permitiu tudo aquilo ali, é para que eles estivessem, qual era a atitude deles ao entrar na terra, que era conquistar e romper tudo aquilo que eles voltaram falando, porque eles iam conquistar essa terra. Então, a língua deles não estava alinhada com Deus, pois Deus tinha enviado eles, né,
nessas palavras. Vocês vão ver a terra, vão ver o que tem na terra, como que é essa terra. Mas ele já tinha essa promessa. Mas o foco dele estava na dificuldade, estava nos problemas que eles tinham. E os 10 ainda falaram assim, eles nos consideram como gafanhoto. Você vê que loucuragem? Que o povo considerava eles como gafanhoto? E Deus não nos considera assim. Não é assim que Deus nos considera. Então, nossas palavras não podem ser um punhal a ponto para ferir as nossas próprias esperanças. A palavra diz que eu, em Cristo, sou mais que vencedor. Eu creio nisso. Você crê nisso? Meu Deus do céu. Vocês creem nisso? Nome de Jesus. Então, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Eu preciso crer. Então, eu não posso sair por aí falando o que a maioria está falando. Né? E a congregação foi junto com a maioria. Então, eu preciso estar alinhado. A minha boca tem que estar alinhado com a palavra de Deus. E eles tinham essa promessa. Vocês vão herdar a terra prometida. Então, lá em Filipenses 1,14, diz assim, ousem falar com mais coragem, ousadia, sem medo da palavra de Deus. Eu li só o finalzinho do versículo ali. Tá? Depois vocês podem estar lendo. Então, o que Deus está falando para nós? Olha, se eu te der uma promessa, eu vou cumprir essa promessa. Eu tenho uma promessa. Vocês têm uma promessa? Eu estou esperando a minha promessa. E eu sempre falo que quando Deus me deu a promessa, eu duvidei da promessa. E a pessoa de Deus que estava falando para mim, e falou, Deus está dizendo que você e tua casa vai servir ao Senhor. Que eu já falei isso aqui para vocês também. E quando ela estava falando, eu estava duvidando no meu coração. Aí o que ela fez? Ela olhou para mim e eu dei uma olhada para ela. Quando eu olhei para ela, ela disse assim, e não duvide, na minha cara. Porque eu realmente estava duvidando. Eu realmente não estava acreditando no que Deus ia fazer. Então, tudo isso que foi relatado aqui deles, que eles estavam relatando, que eles não iam conseguir. Mas a possibilidade que Deus estava mostrando era outra. Então Josué, então Caleb fala, né? Fez o povo calar perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então o que moveu Josué e Caleb foi a fé. Eles não olhou a dificuldade, mas eles iam ter que lutar para conseguir a terra? Sim. Eles iam ter que guerrear? Sim. Mas mesmo assim, eles olharam para essa possibilidade de que a terra seria deles, que a conquista seria deles. Então, coloque a palavra de Deus em seu coração. Você não é gafanhoto. Você é príncipe. Você é princesa do reino de Deus. Então, quando as pessoas chegam em você e falam, você não é nada, você não vai ser nada. Quem é você? Aí você fala, eu sou o príncipe, eu sou a princesa do reino de Deus. E ele prometeu na minha vida, ele vai cumprir. Então, quando esse povo diz assim, ó, ele nos vê como gafanhoto. Credo, né? Misericórdia. Meu Jesus amado. Então, o problema não é como você vê o gigante, mas é como você se vê. É como nós nos vemos. Como que nós estamos nos vendo? Que eu vou vencer? Que eu vou conseguir essa vitória? Então, pensar e dizer coisas negativas sobre nós mesmos é muito perigoso. E as nossas palavras, gente, têm poder. Sabe por que é perigoso?
porque isso destrói nossos sonhos. Nossos sonhos vão ficando para trás, vão ficando atropelados. Esteja disposto a ver, mas esteja disposto a viver isso. A viver o que o Senhor tem para você. A viver o que o Senhor te prometeu. Ele vai cumprir? Vai. Então, esteja disposto a viver isso. Os 10 espias só queriam ver a terra, só observar, já estava bom. Eles nem pensaram, nossa, viu o tamanho dos frutos? Mas é uma terra boa. Eles falaram que era uma terra boa. É uma terra fértil. É uma terra que tem frutos bons. É a terra, a cidade é cercada por outras cidades ali, mas nós venceremos. Foi isso que eles disseram. Mas ao mesmo tempo que os 10 espias falaram tudo isso, eles já vêm com aquela palavra: nós não vamos vencer. É a mesma coisa nós no nosso ministério e na obra. Quando eu começo, eu não vou vencer. Não vai dar certo. Eu já tentei isso aqui, mas não deu certo. É a mesma coisa desses 10 espias que nós estamos fazendo. É a mesma coisa, não muda nada. É quando eu disse para vocês que nós somos esse povo de antigamente lá, nós somos parecidos, porque nós fazemos isso hoje. Nós choramos, nós lamentamos, mas nós não queremos mudar. Eu não quero tirar a minha visão do que está acontecendo. Então, o que Deus está falando para nós hoje? Olha para mim. Eu prometi essa terra para eles, eu vou dar. Então, se eu prometi para você uma bênção, se eu prometi para você e você tem uma promessa que eu dei, eu vou cumprir. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Então, mas Caleb e Josué, eles queriam muito mais do que isso. Eles realmente queriam essa terra. Eles queriam herdar essa terra. Eles queriam habitar nessa terra, que é a terra prometida. Então, quem está disposto realmente a lutar? Quem está disposto a vencer? Quem está disposto a lutar pelo que Deus já preparou para nós? Que não é só aqui a terra, que não é só os nossos bens que nós lutamos para conseguir, mas quem está disposto a lutar pela tua salvação para morar com Jesus? É isso que eu devo pensar. Eu estou realmente disposto a lutar por isso, a vencer junto com Jesus? E nós estamos aqui hoje. Amanhã de novo. Depois da manhã também. E as lutas vêm vindo. E as lutas vêm querendo atrapalhar, vêm querendo fazer com que eu desista. As dificuldades estão ali. E eu não posso parar de lutar. Eu não posso parar porque eu vou vencer em nome de Jesus. Por isso eu não posso parar. Não interessa o que está acontecendo com a gente. Não interessa pelo que eu estou passando. Então, se revista da armadura de Deus, que está lá em Efésios, 6:11, porque quem para de combater um bom combate por causa dos problemas, morre no deserto. Gente, não é só vocês, eu não sei todos vocês, mas a gente também tem vontade de parar. A gente também tem vontade de desistir. A gente também, às vezes, está com foco na nossa dificuldade, naquilo que eu estou passando, naquilo que eu não estou conseguindo fazer. Aí eu começo a parar e olhar. Aí, enquanto eu paro e olho, Jesus está falando para mim: tira o olho desse problema.
E o foco nosso é Jesus Cristo. E, como eu já disse para vocês, né, que a gente, que quem decide, né, que quem continua do lado de Jesus é mais que vencedor. E nisso eu preciso o quê? Então, cuidado com a opinião da maioria. O que a maioria está falando? O que a maioria está dizendo? Vocês sabiam que às vezes chega 2, 3 pessoas na gente e fala uma coisa para a gente fica já... Será? Não, mas não pode. E a gente já quer desistir? Então, o que a maioria está falando? Cuidado com a maioria. Os 10 espias trouxe um relatório de derrota. Aquilo para eles era verdade. Era verdade, mas não vamos vencer. Porque aquele povo lá, aquele gigante lá, nos olha como gafanhoto. Então, cuidado. Não seja influenciado pela maioria. Tenha a sua personalidade para escolher todos os dias Deus. Então, que todos os dias nós venhamos tentar ser parecido com Deus, ser parecido com Jesus Cristo. E daí nós venceremos? Venceremos. Eles só precisavam ficar na presença de Deus. Eles tinham a promessa que era herdar a terra. Mas eles não estavam olhando para isso. Eles esqueceram da promessa. E essa promessa e Deus ia dar vitória para eles. Então, nossas lutas, problemas são vencidos na presença de Deus. Então, quando eu estou na presença, eu venço. O que é estar na presença? Eu estar em oração. Né? O pastor Rodrigo falou um monte de domingo, né, sobre a oração, sobre eu vencer, sobre célula, sobre núcleo, sobre estar orando, que eu vou vencer. Vai vir os problemas? Vai. Mas eu vou vencer. A palavra de Deus diz que eu vou vencer. Então, Deus nos faz vencer o impossível. Sabe aquilo que a gente olha assim e fala, não tem jeito. Não vai para frente isso aqui. Para mim é impossível. Mas Deus faz eu vencer esse impossível. Então, por mais que seja desafiador obedecer a Deus por causa do gigante, tenha coragem, tenha fé e obedece. Siga o rumo, o rumo da realidade do que Deus tem para nós, do que Deus tem para você. Prossiga para o alvo que é Cristo, ele tem propósito, ele tem a promessa. Pare de pensar que não é para nós, é para os outros, não tenho capacidade. Permita que Deus mude essa realidade e mergulhe no projeto de Deus para a sua vida. Deus não esqueceu de nós. Ele está do nosso lado todos os dias para que nós vençamos, para que nós tenhamos essa vitória. E que você possa realmente olhar para o que Deus tem para nós. E lá no capítulo 14, que está com a Bíblia aberta, o povo, eles já estavam dizendo assim, ó, levante-se, pois toda a congregação, levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Quem está querendo voltar para o Egito? Então, se Deus te deu, colocou você num lugar,
Não é para você voltar, é para você ir além. Não é para você retroceder. Então, esse povo, como é pregado, né, vários pregadores falam, eles queriam voltar lá, comer cebola. É incrível, meu Deus do céu, eu fico assim, imaginando. E que muitas vezes nós agimos assim, nós somos assim. Então, lá no Parque Cachoeira, sábado, o Jefferson e a Suelen, cadê o Michelzinho? Eu ia falar Soraya. Daí, ele riu domingo, né, que nós estávamos vindo para a igreja e nós conversando, eu falando. Eu falei, então, Jefferson e Soraya. Ele falou, que Soraya, minha sogra? Mas eu troco os nomes, tá, gente? E eles falaram um pouquinho sobre isso. Que eles queriam voltar, né, e comer cebola novamente, queria voltar à escravidão. É isso que está relatado aqui. Eles queriam voltar. Mas aí lá ele fez assim, tipo uma dinâmica, né, mostrou que a cebola e outras coisas que eles queriam comer lá, eles tinham que abaixar e catar na terra. Mas os cachos de uvas, as romãs e o figo, eles tinham que pegar, tinham que ficar de pé. Então não era mais para eles se abaixarem, não era mais para eles se curvarem perante os deuses do Egito, durante o povo do Egito e voltar para a escravidão. Então é isso que Deus está falando para nós. Olha, não volte, eu vou te dar a vitória, mas se mantém na minha presença, fica na minha presença. É isso que Jesus está falando para nós essa noite. Se mantenha de pé. Fique de pé. Você não tem que ficar abaixado, prostrado. Se levante. Está difícil? Se levante. Em nome de Jesus. É isso que Deus está falando para nós, porque a nossa tendência é essa mesmo, de abaixar, ficar, e chora, e lamenta, e murmura. Então, por mais que seja desafiador obedecer o que Deus está falando, mas Ele vai te dar vitória. É isso que Deus tem para nós. E para a gente já encerrar, então prossiga para o alvo, que é Cristo. Permita que Deus mude a sua realidade. Qual é a tua realidade que você está vivendo agora? Então Deus está falando para nós, permita que eu mude. Permita que eu mergulhe você nesse projeto que eu tenho para você. Que projeto Deus tem para você? O que Deus prometeu para você? Para a sua vida. E Deus não esqueceu de nós. Então a oração, que nós estamos aqui hoje para isso, é um lugar de alívio. Então quando eu oro, eu posso estar passando por maior dificuldade que eu tiver. Mas quando eu oro, quando eu clamo, eu termino aquela oração e saio. Eu já saio aliviada. Os problemas estão tudo ali, mas eu estou tranquila, eu estou em paz. E o tema da minha mensagem essa noite é obediência, coragem e fé. É o que Deus está falando para nós nessa noite. Seja obediente, tenha coragem e tenha fé. Então, lá em Números 14, 9, eles falam bem assim, né? Josué e Caleb falam bem assim para o povo. Então, somente não sejais rebeldes contra o povo, contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Veja só o que ele falou. Não temais o povo desta terra, não temas as dificuldades que você está passando, os problemas que você tem, os conflitos que você está passando, não tema, porque Deus vai te dar vitória. Então, que nós podemos olhar e não querer voltar para o Egito, que é um lugar de escravidão, é um lugar de sofrimento.
Então, como crente, o que você vê? Gigante ou Deus? Gafanhotos ou a grandeza de Deus? O que você está vendo? O que você está olhando? O que a maioria da multidão está falando para você? E às vezes, gente, dependendo da situação, não precisa nem 4, 5 pessoas falar as coisas para a gente. Uma pessoa basta para falar as coisas para a gente. Mas, como eu já falei para vocês ali, ó, alinha a sua boca com a palavra de Deus. Então, que as nossas palavras não pode ser um punhal pronto para ferir as nossas próprias esperanças. Eu mesmo faço isso comigo. Então, que eu venha vencer com Jesus. É o que ele está falando para nós nesta noite. Então, permita que ele mude o que está acontecendo com você. Que ele mude essa realidade. Que ele traz para você um renovo. Que ele traz para você tudo aquilo que você acha que você não consegue, ele vai mostrar que você consegue. E que você, nessa noite, venha realmente permitir isso. Que nós vamos olhar para essa palavra, ler toda essa palavra. E ainda assim, muitas vezes nós não acreditamos que Deus vai fazer. E que você possa realmente ver o que Deus tem para nós. Então, e depois de tudo isso que aconteceu, Caleb e Josué herdaram essa terra. Aquele povo que duvidaram e não creram no que o Senhor ia fazer, ficaram todos no deserto, morreram no deserto. Então, como eu falei para vocês hoje, se você estiver na presença de Deus, você não vai morrer no deserto. Você vai ter a vitória que Deus prometeu para você. Mas eu preciso estar na presença. Então, hoje que você possa estar na presença de Deus. Não só hoje, todos os dias. Então, que todos os dias você esteja disposto a vencer com Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.